Olá, eu sou a Veri do Grupo Mongatu e hoje nós vamos ver 10 situações e hábitos do nosso dia a dia que acabam por drenar nossa energia vital, gerando um desgaste energético que interfere negativamente na nossa vida. São hábitos que com certeza você pratica no seu dia a dia ou conhece alguém que pratica, porque são situações comuns e que muitas vezes a gente não sabe o quanto ela interfere negativamente na nossa vida energética. Se você gosta desse tema, deixa um like no vídeo para nos incentivar a fazer mais vídeos sobre temas relativos à energia, tá bom? Então vamos lá. A situação número 1, que interfere fortemente na nossa energia, é o sono. O sono, ele é uma forma preciosa de abastecimento energético. É o beber água diretamente da fonte. Por quê? Porque pelo meio do sono, a nossa consciência absorve estímulos diretamente da fonte primordial, que é o ambiente extrafísico, onde se encontram reservas inesgotáveis de energia. O ato de dormir, ele reequilibra o nosso corpo físico, revitaliza também todos os nossos corpos astrais. Nosso cérebro ele não foi programado para trabalhar ininterruptamente. E a falta de sono pode provocar distúrbios físicos, emocionais e principalmente uma perda considerável de energia. Por isso é muito importante zelar pelo nosso sono. Se tiver com dificuldade de ter um sono saudável, procurar ajuda, porque o sono ele é realmente uma forma da gente reequilibrar o nosso campo energético importantíssima, tá bom? A situação número 2, que também tem a ver com o sono, é o hábito de dormir com a TV ligada. Isso é muito perigoso para o nosso campo energético, porque a televisão ela emite energia, como tudo, né, no universo emite energia, e a televisão fortemente emite energia. Quando nós estamos acordados assistindo, com a nossa atenção voltada para o que está sendo transmitido ali, a gente está fazendo, consumindo, tá? Essa energia vinda da TV está interferindo na nossa energia. Porém, quando a gente dorme com a TV ligada, ela continua a transmitir algum tipo de energia com o que está sendo passado ali. Só que a gente está completamente vulnerável a essa captação. E a gente passa a absorver de forma inconsciente toda aquela energia que está sendo liberada ali. E dependendo do conteúdo, isso é muito mais prejudicial ainda, porque você perde completamente o controle de bloquear, de filtrar, coisas que quando você está acordado assistindo a TV, você consegue fazer. Mas quando você está dormindo e você pensa que aquilo não está mais te afetando, mas está sim, e de forma muito mais forte. Então, se tem pessoas, vamos supor que por qualquer razão, e eu sei que isso é muito comum, não conseguem dormir sem o barulho da TV, não tem problema, mas tenta substituir essa situação para uma playlist com algumas músicas pré-selecionadas. Tem diversas situações que a gente pode tentar trocar esse hábito para que ele seja menos prejudicial, porque a música também é vibração e a vibração vai estar interferindo na nossa vibração. Então, que seja algo que a gente possa selecionar previamente e não a TV que realmente prejudica muito. E então, a gente não sabe por quê. Todo o nosso trabalho, a gente tem uma vida saudável, mas se sente sempre cansado, se sente mal, desequilibrado, pode estar vindo desse hábito, ok? Então vamos lá. Terceiro hábito, desequilíbrio emocional. O que seria isso? O desequilíbrio emocional, ele provoca a perda de energia vital, ele é fortíssimo, é responsável pela maioria dos desgastes energéticos e nos torna também mais vulnerável para os roubos de energia, que nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, aquele desequilíbrio que você tem que estar bem, estar estruturado. Acontece alguma situação no trânsito que te desestrutura completamente. Nisso, você ocorre um desgaste, uma perda enorme de energia que se esvai de você, do seu campo energético, nesse rompante emocional de desequilíbrio ali. Ou qualquer situação, por exemplo, você está bem, aí você assiste o noticiário e aquilo te abala profundamente, gerando uma descarga energética, um desgaste muito grande, que depois para você repor tem dificuldade. Ou alguma discussão. São situações que sim, nós estamos
vulneráveis a acontecer no nosso dia a dia, mas é importante nós termos a reeducação do nosso pensamento, das nossas emoções, para trazer um maior controle emocional, para evitar esse tipo de desgaste, essas descargas energéticas que depois, para a gente reestruturar, leva muito mais tempo do que o segundinho que foi ali para perder o equilíbrio. Situação número 4. Esforço físico incompatível com o estado de saúde ou realidade do corpo. O que é isso? O exercício físico, ele faz a energia circular entre o nosso corpo, entre os nossos chakras. Ele é extremamente positivo para fazer a circulação, a reciclagem energética do nosso corpo. Então, tem duas situações em que um exercício físico inadequado pode gerar perdas de energia ou problemas energéticos. Um deles é quando a pessoa é muito ociosa, ou seja, o corpo tem plenas condições de se movimentar, de produzir, mas a rotina ociosa ou qualquer situação de ociosidade faz com que essa energia fique obstruída. Os canais de circulação energéticos acabam sendo interrompidos e essa energia ela começa a se acumular em determinadas situações, gerando desequilíbrio para os nossos chakras e além, é óbvio, de problemas físicos, mas aqui nós estamos falando apenas da situação energética. E a outra situação é o oposto, quando a pessoa se esforça além do que deveria. O corpo físico sente um desgaste, mas a energia também ela é descarregada, porque ela não está ocorrendo de forma equilibrada, está havendo um desgaste, como uma torneira que fica ligada. No primeiro caso, a torneira fica obstruída e aquela água fica mal circulando. No segundo caso, é como se tivesse um vazamento. Então, é importante a gente saber e praticar exercícios físicos de forma adequada com a realidade física do nosso corpo. Hábito número 5. Falta de nutrientes naturais. Do que se trata isso? Atualmente, no mundo, a gente sabe que está tendo um consumo muito elevado de alimentos industrializados, de bebidas industrializadas que fazem mal. Nós não estamos aqui falando da nutrição física, mas da nutrição energética, que também interfere nessa situação. Porque esses hábitos de consumo geram um padrão artificial, que lentamente vai alterando a nossa estrutura etérica, a estrutura energética do nosso corpo. Então, os hábitos naturais, eles nutrem não só o nosso corpo físico, mas alimentam a nossa energia, com a energia proveniente da natureza, da qual nós fazemos parte. E essa energia que vem de fora para dentro, ela ajuda a fazer circular melhor a energia pelos chakras, ela revitaliza, né? Ela traz um up para a nossa energia, a energia vinda de fora, que é recolhida onde? Dos alimentos, do contato com a natureza. O ar e a água pura, o ar puro, eles são grandes condutores da energia cósmica, da energia do prana, que é o quê? A energia da Terra, do planeta Terra, da natureza, do qual nós fazemos parte. Então, buscar alimentos saudáveis, consumir água pura, buscar ambientes naturais que reabasteçam essa nossa energia, alimentando-a com a energia da natureza, é vital para manter o nosso fluxo energético sempre ativo, sempre recarregado. A situação número 6, que, por incrível que pareça, que interfere na nossa energia é o clima. Por quê? Variações constantes ou bruscas do clima, por exemplo, fenômenos naturais de grande impacto, tempestades muito fortes, vendavais, chuvas torrenciais, a ressaca do mar, são todas situações que muita gente se sensibiliza com isso e pode achar, é psicológico. Não é. Porque algumas pessoas são mais vulneráveis a esse tipo de agitação, até porque, como nós já falamos na situação anterior, nós estamos imersos na atmosfera terrestre, né? Nós fazemos parte da natureza. E essas descargas, essas situações climáticas que movimentam grande quantidade de energia do meio ambiente, interfere sim na nossa energia, que está conectada com a energia do ambiente com o qual a gente vive.
Então, qual seria uma forma da gente recuperar essa perda, esse desequilíbrio energético causado, afetado em nós por uma situação climática? O banho de ervas equilibradoras. Tomar um banho com ervas, que também ajuda muito a nutrir o nosso ambiente energético, é uma ótima solução para situações como essa. Situação número 7. O estresse ou o cansaço, que nesse caso nós não estamos falando de qualquer estresse, mas daquele em decorrência de uma correria sem produtividade. Em que sentido? Situações desconfortáveis, como por exemplo a obrigação de agir, de conviver com situações contrárias à nossa natureza ou aos nossos gostos pessoais, vai drenando a nossa energia vital aos pouquinhos. Naquele exemplo da água que eu falei, é como se fosse uma goteira que vai tirando a nossa energia pouquinho por pouquinho, vai escoando. E aos poucos a gente não vai percebendo, mas vai se vendo completamente sem energia, sem a nossa energia. Você não sabe mais se reconhecer no meio do que é o seu campo energético, de tanta mistureba que está ali que não é sua, sabe? Assim, agir de forma contrária à nossa identidade, seja para manter um relacionamento, seja por um trabalho, seja para manter uma amizade, é lógico que não vamos radicalizar. Existem situações sociais que a gente precisa se adequar de certa forma, mas nós estamos falando aqui de um convívio diário, de algo que vai contra a sua identidade, o seu ser. E isso vai drenando aos pouquinhos, e quando você se vê, já está completamente com essa energia desequilibrada. Nesses casos, como que a gente precisa fazer para resolver essa situação? Não é de uma hora para outra falar se imponha na situação. É lógico que sim, se imponha na situação. Mas muitas vezes, no decorrer desse processo, a pessoa já nem sabe mais o que ela quer, o que ela gosta. Ela está tão confusa ali, nessa energia que foi tão drenada e foi repreenchida por algo que não era dela, que ela não sabe identificar. Então, ali o processo que a gente tem que fazer é de um trabalho de autoconhecimento para que a pessoa possa identificar as suas necessidades emocionais, a sua estrutura de base e então, de forma adequada, aprender a se posicionar. Porém, essa é uma forma muito, muito grave de perda energética. Então, para prevenir isso, antes que aconteça a gravidade maior, é ficarmos atentos, né? É se conhecer, fazer um trabalho de autoconhecimento, aprender a se posicionar e respeitar os limites da situação, né? Não deixar que esbarre, que a situação alheia interfira na nossa intimidade, na nossa identidade, além do limite pré-estabelecido ali do que não é nosso. Ficou confuso, mas é que é um tema muito profundo para a gente falar assim. Podemos fazer mais vídeos sobre isso. Se vocês gostarem desse tema, deixa um comentário, tá bom? Situação número 8. O mau uso do lazer. O que é isso? O lazer, o descanso, ele é uma das formas mais produtivas de reciclagem energética que nós temos. Porém, o que nós estamos falando? Do lazer que produz satisfação. Porque existem convenções sociais de lazer. Por exemplo, vamos a família no shopping. E aí você chega lá no shopping, já é o caos para estacionar. E aquela coisa, aquele bagunça, aquela coisa lotada. Você chega em casa muito mais cansado do que antes, sendo que o objetivo era um descanso, era um relaxamento. Então, a gente colocar qualidade no nosso lazer, escolher coisas que de fato nutram a nossa alma, descansem o nosso ser. Sair, às vezes, das convenções sociais e buscar o que de fato nos faz se sentir bem, relaxado, né? Por exemplo, festas em que tenham pessoas que você não gosta e você vai socialmente, um churrasco é para ser um ambiente de lazer. Estou falando, uma festa para ser um ambiente de lazer. Depende da situação, da família, do que for. Mas aí aquele ambiente que não é agradável para você acaba sendo muito pior do que teria sido o objetivo que te levou ali. Então, e outra situação também, quando tudo tá legal, tá bonito, mas a gente não tá conectado com aquele lazer, com aquele ambiente.
e fica pensando no trabalho, fica preocupado com alguma situação externa, a nossa energia está indo embora, ó, não está focada ali. O que era um momento que a gente poderia utilizar para alimentar e revitalizar o nosso ser, só está drenando energia, tá bom? Então, o lazer, quando bem trabalhado, quando a gente está vivendo ele integralmente, numa situação favorável, é uma situação que reenergiza muito o nosso ser. Umas férias bem tiradas, bem aproveitadas, nos faz sentir com a bateria recarregada. Mas lazer não produtivo e mal aproveitado drena mais a nossa energia do que ajuda, tá bom? Hábito número 9: uma rotina indisciplinada. O que significa isso? Quando a gente não tem não precisa ser lógico, tudo certinho, em determinado horário eu faço isso, não, não. Mas ter uma vida da nossa rotina trabalhada, estruturada, nos ajuda a focar as nossas energias e não desperdiçar a nossa energia com, agora eu vou fazer isso, o que que eu vou fazer agora? Não, eu vou fazer isso. Nisso você se perde no meio dessa bagunça e a sua energia vai ficando no decorrer desse processo. Então, ter uma rotina disciplinada não precisa ser completamente regrada, mas o mínimo de disciplina na nossa rotina, horário para dormir, horário para acordar, ajuda o nosso mecanismo energético a se manter ativo e equilibrado. Número 10, que é o famoso vampirismo energético. Então, será que essa situação é real, é um mito? Mas sim, o vampirismo energético ocorre de fato. Assim, ao interagir com as outras pessoas, nós estabelecemos variadas combinações de energia, né? E nessa troca energética, na troca energética equilibrada, ora a gente está recebendo um pouquinho de energia, ora a gente está doando, porque é uma troca, há um equilíbrio nas relações sociais, há essa troca e isso é positivo. Porém, acaba ocorrendo situações em que a pessoa está tão desequilibrada em que ela não está mais doando, ela só está consumindo energias alheias. Então, como que ela faz isso? De forma inconsciente, ela cria mecanismos sociais de trazer, de se alimentar dessas energias das outras pessoas, porque é a única forma que o inconsciente dela consegue manter o organismo energético dela nutrido ali, de certa forma. Só que não, como essa energia não é trabalhada internamente, ela não fica. Essa energia, ela não consegue fazer uma reciclagem e reaproveitar, não. Então ela está sempre pegando de fora isso. Não estou falando ela, mas assim, a pessoa, mas muitas vezes a gente mesmo faz isso quando a gente não está muito bem e tal. Então, essa é uma situação, é um tema mais profundo que também vamos trabalhar um vídeo específico para isso, explicando como identificar essas pessoas, como identificar quando nós estamos agindo dessa forma, como nos prevenir dessa situação, nos proteger contra os vampiros energéticos, tá bom? Há diversas formas que a gente pode utilizar para isso. E esse sim já tá certo, que a gente vai fazer um vídeo para isso no canal, tá bom? Então agora, retomando ao início da nossa conversa, e a obsessão? Ela ocorre de fato? Como que funciona isso? E sim, a obsessão é uma situação que ocorre sim. Porém, nós não podemos culpar exclusivamente o obsessor, né, esse ser extrafísico que gera um forte desequilíbrio energético na gente, sim, mas por quê? Nós não podemos culpar exclusivamente o obsessor. Porque para que ele se identifique com a gente, para que ele se aproxime e consiga permanecer, nós temos que oferecer condições para isso. Então, ou seja, a gente já tem que estar em desequilíbrio para atrair um outro ser com desequilíbrio, seja essa pessoa desencarnada ou não. Para a gente atrair uma outra pessoa em desequilíbrio, na vida encarnada ou extrafísica, a gente tem que estar em desequilíbrio. Então, não podemos culpar exatamente os vampiros, não podemos culpar o obsessor, porque se eles se aproximaram foi porque nós demos condição energética para isso. Então, a melhor forma da gente se proteger é mantendo nossos pensamentos equilibrados, nossas emoções equilibradas,
mantermos atenção no que a gente pensa, no que a gente sente, trazendo hábitos saudáveis para a nossa vida, mantendo a nossa energia circulando, que a gente não vai atrair esse tipo de situação, ok? Mais uma vez, gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, curta, comente para a gente saber quais temas trabalhar nos nossos próximos vídeos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima!